certo? Bom, nesse contexto, o plano trienal do João Goulart, como eu falei para vocês, ele tinha um tópico extremamente polêmico, que era a reforma agrária. Essa reforma agrária, ela consistia no quê? Bom, o repasse das terras que estão à beira de estradas, fazendo uma divisão de lotes menores para ser distribuído para pessoas que não têm terra. Bom, a princípio isso parece para algumas pessoas, pô, vai tirar a terra de umas pessoas para dar para outras. Bom, mas se você tem mais pessoas com terras, o que acontece é o seguinte, são mais pessoas produzindo e a economia ela passa a girar mais, certo? No Brasil nós temos muitos latifúndios e com muitos latifúndios poucas pessoas concentram muito dinheiro e esse dinheiro dessas terras ele não é para gerar aqui no Brasil, ele é para exportação. Então a economia brasileira ela fica, ó. Agora, quando você tem um agricultor de pequeno porte, ele vai vender para o Brasil, dentro do Brasil, melhor dizendo, e esse dinheiro que ele adquire, de certa forma, vai ser uma forma dele também se tornar um consumidor para outros produtos. Então a lógica da reforma agrária faz sentido, certo? E nesse contexto, a reforma agrária ela vai ser bastante mal vista pelos grandes latifundiários que não queriam perder suas terras e também por outros setores ali das elites brasileiras. Nesse contexto, o João Goulart existia toda uma discussão: vai indenizar as pessoas que perderam as terras ou não vai indenizar essas pessoas? No caso, tem muitos latifundiários, inclusive, que tomam as terras na marra, os chamados grileiros. Bom, no caso, o João Goulart, após a pressão de alguns setores de esquerda mais altos, digamos assim, ele vai justamente se posicionar favorável à não indenização. Com isso, a reforma agrária não vai ser aprovada e o pessoal da esquerda vai ficar pressionando o João Goulart e o pessoal da direita vai ficar puto com ele, desculpa o termo, vai ficar chateado com ele, porque o João Goulart estava justamente colocando em pauta a reforma agrária. Então isso é um problema muito grande, certo? E na virada de 63 para 64, o João Goulart ele vai fazer um comício histórico, o comício da Central do Brasil, onde ele vai justamente se posicionar favorável novamente a tentar fazer a reforma agrária, a assumir esses compromissos ali de reformas que a esquerda vinha pedindo, e os setores de direita, os militares, os empresários vão observar isso, mais uma vez, de uma maneira muito negativa. E para completar, o João Goulart, ele vai utilizar uma analogia com uma santa da Igreja Católica. Essa analogia não tinha nenhum intuito de ofender a religião, mas obviamente quando você toca em temas tão sensíveis como a religião, você pode acabar cometendo, de certa forma, erros. E com isso, o João Goulart ele vai chamar a atenção dos setores de classe média e principalmente o pessoal da Igreja Católica. No caso, essa classe média brasileira que vai apoiar o golpe de 64, ela era muito ligada ao catolicismo. E nós temos justamente, pouco tempo depois ali do comício da Central do Brasil, uma mobilização da Igreja Católica, uma mobilização da classe média em torno das marchas da família com Deus. Essas marchas da família com Deus vai ser ali mais um ponto ali de facilitação do golpe de 64, já que os militares de alta patente eles vão olhar, poxa, agora nós temos o apoio da população. Não era da população, era de uma parte da população, certo? E essa parte da população não queria mais o João Goulart na presidência por causa dessa questão ali do catolicismo. E no comício da Central do Brasil, existiam diferentes grupos apoiando o João Goulart, entre eles pessoas ali realmente ligadas ao comunismo, ao socialismo, mas o próprio João Goulart, ele não era um socialista, ele era um nacionalista, um trabalhista, um presidente que queria governar naquele formato de política, certo? Bom,
O pessoal da Marcha da Família com Deus, né, o pessoal da Igreja Católica, vai olhar ali, né, esse lance do comunismo, da esquerda, como um mal que poderia penetrar no Brasil, já que a União Soviética, que era um Estado socialista, era um Estado ateu, ou seja, ele não permitia a manifestação da religiosidade dentro, né, do seu Estado. Com isso, né, o João Goulart, de certa forma, vai ser taxado como um socialista e como um risco para a Igreja Católica, para a fé católica. Então, essas movimentações da Marcha da Família com Deus, elas têm esse sentido anticomunista pelo fato deles acreditarem que o comunismo, né, de certa forma, prejudicaria ali a fé católica, certo? Bom, nesse meio tempo, né, nós temos ali até, né, o mês de abril, onde acontece efetivamente o golpe, algumas movimentações nos bastidores, onde os militares, né, de certa forma, vão estar construindo o golpe e no dia 1º de abril, durante uma Páscoa, um feriado de Páscoa, o João Goulart ele vai sair da cadeira da presidência, vai para o Rio Grande do Sul com a sua família, já vendo a possibilidade do risco, né, de uma guerra civil. Então, para evitar uma guerra civil, o que o João Goulart faz é simplesmente se retirar. Só que, né, dentro do que estava, né, exposto na Constituição da época, você só pode declarar estado de sítio, que é o que os militares fazem quando assumem a presidência, eles declaram estado de sítio. Mas eles declaram estado de sítio amparados, né, num parágrafo da Constituição onde se falava o seguinte: o presidente que deixar o país sem comunicar a sua retirada vai ser, obviamente, né, em sequência, declarado estado de sítio com as forças militares assumindo o país para reorganizar a casa e convocar novas eleições, ou seja, eleições democráticas. Mas o que acontece? O João Goulart ele foi para o Sul, mas ele ainda nem tinha saído do Brasil. Então eles já fizeram um ato sem o respaldo da Constituição. E mesmo que eles tivessem feito com o respaldo da Constituição, o que acontece na sequência é o seguinte: eles vão se colocar no poder, né, alegando o risco, né, de um golpe comunista, né, da ascensão do comunismo no Brasil, e eles vão permanecer no poder durante mais ou menos 24 a 25 anos, certo? E, né, obviamente, eles vão tentar, de certa forma, fazer alguns mecanismos para que, né, o Brasil tenha uma característica de democracia. Só que vai haver o revezamento de presidente? Vai haver o revezamento de presidente. Mas tudo isso controlado pelos próprios militares, certo? Bom, então é isso. Eu expliquei o governo João Goulart. É um governo onde o próprio João Goulart não era um comunista, não era um socialista, ele era um trabalhista, um nacionalista, porém governando o país num contexto mundial de polarização, onde setores conservadores tinham, né, uma fala extremamente, né, contra a qualquer coisa próxima à esquerda. E o João Goulart ele representava essa proximidade da esquerda. Nesse contexto, os militares assumem o poder em 64 e nós vamos ter, né, vários governos militares com pegadas diferentes e, obviamente, em alguns momentos com uma repressão muito grande contra a oposição, certo? Espero que vocês tenham compreendido a aula, galera. Qualquer dúvida, mandem e-mails, entrem em contato com a coordenação, WhatsApp, enfim, estou à disposição de vocês. Um forte abraço, galera. Até a próxima.